Passando então agora a falar um pouco a respeito de produção midiática em si, eu trouxe aos alunos só alguns exemplos de como cristãos passaram a produzir mídia simplesmente por serem grupos religiosos. Vou ignorar aqui a Pedra de Roseta porque ela é escrita assim no Koine bíblico, no Koine helenístico, mas ela não é necessariamente um produto cristão. Já essa outra peça aqui, essa inscrição Ichthys, nessa provavelmente, não sei, uma fachada, é um muro em algum lugar, já é uma inscrição cristã. E enfim, ela é relativamente estilizada. Isso aqui é um iota, um Ri, um Theta, um Y, e não dá para ver direito, mas tem também aqui um Sigma. E quem já pegou pergaminhos vê que muitos deles são uma grande obra de arte. Bom, só de você conseguir manter ou tentar manter uma coesão e uma unidade nos seus caracteres durante centenas de páginas e centenas de colunas é um grande esforço, é uma grande vitória em si. Mas esse aqui é dos mais simplesinhos, dos mais feinhos dos papiros. Esse aqui tá mais bonito, já é um códice, né, bem organizadinho. Mas dá uma olhada nesses aqui. Esses manuscritos ornamentados. Tem todo um slide aqui que a Cecília Salitura, uma aluna minha do grego avançado, fez. E olha aqui a capa da apresentação dela. Ele é um códex vermelho e tem outros com outras cores, mas ela escolheu esse aqui para ser o feature dessa apresentação dela, que são os Evangelhos Rossano. Tem muitas artes bonitas no Evangelho Rossano, entre outras artes bizantinas. Então, produtos midiáticos, às vezes nem intencionalmente midiáticos, mas foram midiáticos. Tudo isso porque eu gostaria de lembrar os meus alunos que estão nessa busca pela arte, essa busca pelo fazer arte de maneira cristã, que a primeira vez que nós vemos o Espírito descendo sobre alguém é no Antigo Testamento, que é uma referência ao Espírito dando o dom artístico, o dom de fazer obras de arte para o templo. Então, se não me engano, é Bezalel, o espírito de Bezalel, em Êxodo 31. Sim. Então, o espírito de Bezalel, ele é relevante para as nossas aulas aqui, para todos nós que estamos fazendo arte. Temos que fazer isso não só moralmente falando segundo a vontade do Espírito de Deus, mas tudo que é de bom, tudo que é de bonito que fazemos, vem do próprio Espírito. Não só a habilidade de fazer, mas a mensagem, o significado por trás daquilo que a gente faz, o tal do querigma. Eu fico falando dessa palavra aqui, que é essa mensagem, o querigma é a mensagem. E eu disse para os alunos, o produto de mídia que você faz, ele tem um estilo e ele tem uma mensagem, uma proclamação, assim como a Bíblia. E essa citação do Craig Bartholomew, no capítulo 5 de um livro excelente que ele recentemente publicou, Ouvindo a Escritura, diz o seguinte: os livros da Bíblia sempre têm uma mensagem a respeito de Deus, uma mensagem a respeito do mundo e uma mensagem sobre qual é a nossa relação com Deus. Se a gente pensar nessas três dimensões, a dimensão histórica, literária e querigmática, e as relações delas na Bíblia, a dimensão querigmática domina. História e literatura são fundamentais, são ingredientes fundamentais, mas sempre estão a serviço do querigma.
A Bíblia nos ensina muito sobre Deus e ela é comumente referida como a natureza proposicional da revelação. Mas mais do que isso, mais do que proposições, ela nos convida a um relacionamento com Deus. Então, se a gente vai fazer arte segundo a palavra de Deus e trazendo um querigma parecido, né, uma mensagem coerente com a mensagem da Bíblia, é importante a gente lembrar um pouquinho a respeito de análise bíblica. Então, eu trouxe para os alunos esse resumo de como a análise bíblica mudou ao longo da história no mundo acadêmico ocidental. E isso, com o passar do tempo, também acaba influenciando a produção de produtos cristãos, a produção de mídia escrita por cristãos. Um exemplo disso são filmes, atualmente, por exemplo, que vão tentar retratar a história, por exemplo, de Moisés, de maneira ou crítica, ou liberal, ou confessional. Você então tem filmes que querem se ater de maneira mais formal, de maneira mais literal à narrativa bíblica, outros que não se importam em tomar grandes licenças poéticas, digamos assim, mudar às vezes a proveniência de Moisés, mudar parte da mensagem, transformar a história, de modo que ela fica irreconhecível biblicamente falando. Ou pessoas até que nenhuma coisa nem outra, né? Nem que elas querem mudar a história com base na sua leitura e nem que elas querem ser fiéis à história original. Elas às vezes têm um interesse de analista histórico crítico e nesse interesse elas falam: eu não vou contar a história do Êxodo como eu gostaria ou como os religiosos querem. Eu vou contar a história do Êxodo como a historiografia diz que aconteceu. E a gente pode ver essas três vertentes aqui nesse gráfico. Existia a análise bíblica, ela era muito comumente feita por cristãos, ela era feita por séculos e séculos, principalmente por eruditos confessionais. Mas houve uma época, houve um período, principalmente pós-iluminismo, um período vamos dizer assim, da crítica, da alta crítica textual e tudo mais, digamos assim, nos anos 70, em que estudiosos ficaram muito interessados em tirar da análise bíblica qualquer fator, qualquer cheiro de sobrenaturalidade e ficar só com o mundo materialista, só com o mundo natural, e elegeram então a historiografia, o estudo dos dados históricos, como a ciência mãe. E para isso, então, eles sacrificaram menções, referências e a possibilidade de ter havido qualquer milagre, de qualquer intervenção sobrenatural, e passaram a buscar formas alternativas de ler a Bíblia. Então esse foi a virada histórica, essa foi a virada histórica. E lembra que eu falei? Uma pessoa que quer fazer um filme com base na historiografia. Isso vai mudar a sua forma de fazer mídia. Depois houve mais uma volta, uma reviravolta literária. E essa reviravolta falou: não, mas a gente quer, independente de como esse livro foi feito, se ele é historicamente correto ou não, eu quero saber como esse livro flui de maneira literária, como uma obra inteira. Não importa se houve redações, se houve mudanças aqui e ali, hoje a gente tem o texto inteiro, mesmo que ele seja um texto monstro de Frankenstein, todo repicado, todo remendado, não importa. Tendo esse texto inteiro, como a gente o lê? Então houve esse retorno a ler a Bíblia como uma obra literária, como qualquer outra obra literária antiga. Nada diferente, não, é só uma obra, é só um livro como outro qualquer. E livros, sim, são modificados com o tempo, às vezes são escritos por pseudo-autores,
O importante é o conteúdo, é o que dizem. E houve, isso aí mais ou menos nos anos 80. E houve então depois disso uma outra reviravolta, que é a reviravolta pós-modernista. E essa reviravolta se preocupava menos com o produto final do livro, ou seja, o que o texto, o que está no texto em si. Ela se preocupava menos com o que está atrás do texto, historicamente, e passou a focar no que está frente ao texto, a recepção desse texto. E os pós-modernistas, então, usam a Bíblia mais ou menos como não sei, como um texto colaborativo, um texto que vai ser modificado por elas de acordo com a ideologia delas, seja uma ideologia feminista, uma ideologia queer, pós-colonialista, e entre outras. Então, essa revirada pós-modernista acabou, ironicamente falando, dando espaço novamente para aqueles que querem ler a Bíblia como crentes, lerem a Bíblia como crentes. E, vamos dizer, voltou a haver um espaço à mesa na academia da análise bíblica para aqueles que querem ler a Bíblia de maneira confessional. Então acabou que foi um círculo, acabou formando-se aí um círculo completo e a gente continuou, pelo menos quem tem interesse em ler a Bíblia de maneira fiel, continuou essa toada que já existia há séculos. No entanto, como eu disse, a nossa voz, a voz da leitura confessional, passou a ser só uma entre várias. Então eu deixei aqui esses pontinhos, um apontando para o lado esquerdo, que são pessoas que continuaram querendo ler a Bíblia da maneira delas, independente de ser parte do querigma original ou não. E os pontinhos vermelhos para aquelas que estão também pouco se lixando para o produto final ou para as ideologias. O que elas querem é o que a historiografia diz ser verdade. Então, existe aqui uma variedade de formas de se interpretar a Bíblia. E eu chamo essas formas, essas três visões, da visão do naturalismo metodológico, que é essa setinha vermelha, o pós-modernismo literário, que é essa setinha, acho que para vocês aí está aparecendo como bege, né? E o realismo crítico teológico, que é essa setinha verde. Porque a virada literária, ela não era necessariamente alheia ao que os cristãos fazem. Ela não se importava se a Bíblia é realmente escrita, inspirada por Deus e escrita por, não sei, Paulo, Pedro, Mateus, eles não se importam, enquanto os cristãos se importam. Mas no final das contas, o texto final também é lido pelas duas escolas, tanto as pessoas mais reduzidas à literatura, quanto as pessoas que tomam a Bíblia como literatura e outras coisas mais. Aí eu pedi para os alunos darem uma olhada nesse estúdio de animação, que é o Bible Project, Projeto Bíblia, que faz um trabalho absolutamente excelente para popularizar a literacidade, não, o alfabetizado bíblico de pessoas e de nações, porque eles também traduzem o material deles para diferentes línguas. E eu também recomendei novamente esse livro do Craig Bartholomew que eu já tinha mencionado. E eu quis também trazer um meme, que é uma forma midiática. E esse é um meme até conhecidinho, eu já o vi circulando várias vezes. Ele provavelmente é usado por pessoas que querem fazer chacota com o cristianismo sendo uma religião exclusivista, porque a crítica deles é de que a gente tem que aceitar a salvação de Jesus, porque se a gente não aceitar, a gente vai para o inferno. Então esse é o ponto. E eu trouxe isso porque ajuda os alunos que talvez viveram, nasceram e cresceram em uma bolha cristã a perceberem quais as diferentes percepções que consumidores de mídia podem ter do cristianismo. Então isso é uma forma que não só pessoas consomem mídia, mas produzem mídia de modo
não bíblico. E sim, existe uma verdade parcial aqui, nesse meme, que é a de que sim, Jesus é Salvador, que sim, Jesus também é juiz. Apesar de que a imagem que me lembra o Eis que estou à porta e bato, da igreja de Laodiceia, que está falando de uma igreja que já era cristã, e que isso aqui me parece mais a portinha do livre-arbítrio, na qual certos arminianos acreditam. Mas com exceção desse item aqui da porta e do que ela representa, a gente tem que também aprender a ter, bom, de certa forma, aprender a entender de forma mais profunda a nossa própria teologia e de outra não se levar tanto a sério. Porque você pode ler isso aqui e ficar, nossa, que absurdo, né? Mas também pode ser um ponto de partida para uma boa conversa. Depende de como você lida com isso. E o coração de quem fez vai ser claramente avaliado pelo próprio Deus. Então, aí é entre a pessoa e Deus. Mas a verdade parcial também falada aqui em Romanos 1 é a de que Deus sim morreu e ressuscitou para nos salvar da ira de Deus contra o nosso pecado. Então não é como se a pessoa estivesse a salvo dentro da sua casinha. Ela já estava em perigo. Jesus não coloca a pessoa em perigo de repente. A não ser que a gente pense que é percepção. A pessoa percebe que ela está em perigo só quando Jesus chega. Aí talvez seja o caso. Também há formas de você destilar coisas positivas que pessoas não cristãs veem no cristianismo e roubar, ou de certa forma cooptar, né, apropriar essas coisas positivas e fazer todo um produto imersivo multimídia, só que sem Deus, para servir a comunidade. Então, o que esse pessoal aqui fez, tem um ministro, ele se chama ministro, essa pessoa e um grupo de pessoas humanistas, seculares, não cristãs e não religiosas, resolveram fazer essa capela, que lembra muito uma capela religiosa, mas é uma capela humanista, e dar esse quê de igreja, fazer uma liturgia, uma programação parecida com programações de igrejas evangélicas comuns, colocar um púlpito lá atrás, que parece o local onde um pastor prega, trazer músicas e corinhos parecidos com os que uma igreja faz, e chamar isso de uma igreja, só que sem Deus. Há uma forma de branding, né? Uma forma de você fazer essa propaganda, esse marketing. Usar aquilo que há de atrativo, só que para servir as pessoas com algo tão menor, algo tão mais pobre. Chama a Sociedade Ética de St. Louis. Eu cheguei a visitá-los lá, eu fui a um evento deles, conheci esse ministro, entre aspas, que eles têm. E são humanistas, né? São pessoas que acho que elas não precisam do Altíssimo. Depois eu trouxe aos alunos também, principalmente aqueles e aquelas interessadas em escreverem ficção, uma dica de como escrever bons personagens para as histórias delas. Se você quer escrever um bom personagem, é importante que você pelo menos tenha uma ideia, uma noção da sua história, né, da história inventada que você tem para ele ou para ela, das suas dificuldades, dos seus traumas, dos seus desejos, das suas motivações. E que forma melhor de traçar e detalhar esse tipo de característica do que se perguntando, ok, esse personagem que eu vou criar, qual é o ídolo dele? Qual espiritualmente o que é que mais o atrai? Qual é a idolatria do coração dessa pessoa? Isso é uma forma de você tornar mais... Eu não vou dizer mais humana, porque nós somos mais humanos quanto mais longe nós estamos dos ídolos. Mas humaniza no sentido de que não é uma coisa não, são personagens que vão ter profundidade. Então dá mais profundidade a esses personagens se você tenta adivinhar ou imaginar se eles, por exemplo, são pessoas muito controladoras, que só querem poder ou que só querem honra, ou se o prazer delas, ou se o ídolo delas é só ter conforto e prazer, se elas são preguiçosas,
ou se tudo que elas precisam é a aprovação dos pais, é a aprovação dos colegas, e tudo isso vai dando cor aos personagens que você cria. E esse é um gráfico muito bom, eu falei desse gráfico no meu curso de discipulado, mas para a produção de mídia ele é interessante porque você pode detalhar quão longe essa pessoa vai na busca por esse ídolo dela, qual o medo, o que mais faz essa pessoa se intimidar, como que as pessoas ao redor dela interagem com esse personagem, qual a emoção mais problemática desse personagem, qual é o estilo de conflito, e aí você começa a entrar nas inter-relações entre os personagens que você cria. Por que é que pessoas vão querer esse tipo de ídolo? E aí a questão, nós fomos criados para coisas boas. Quais são essas coisas boas que, que estão na base, no cerne desses desejos distorcidos da idolatria deles? Como Jesus conquistou e enfrentou esse tipo de ídolo na vida dele e o que ele nos dá em vez desse ídolo. Qual é a recompensa duradoura e real e não distorcida que a gente acaba erroneamente buscando nessas formas distorcidas. Recomendei isso então. E quando eu digo ídolo, eu deixei essa nota, não estou aqui querendo dizer que ídolos são sempre abstratos assim. Às vezes tem ídolos que são entidades mesmo, ou simplesmente postes ídolos, ou imagens. Então, principalmente no mundo oriental, há muitos ídolos que são mais concretos do que isso. Trouxe também mais uma vez os vídeos do Bible Project, só que nesse caso, vídeos para ajudar os meus alunos a terem uma visão de mundo um pouco mais nuance, de um pouco mais nuance, do que simplesmente, se você é bom, coisas boas vão acontecer com você, existe bem e o mal, existe quem é vilão e existe o santinho, o herói. A literatura sapiencial do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, ela não deixa brecha para a gente ser muito reducionista. Então, os nossos personagens, se nós somos criadores de mídia cristãos, a gente precisa ter personagens mais bem elaborados do que os que a gente vê por aí. É muito comum em vídeos cristãos, filmes, produtos de mídia, a existência de personagens muito caricatos, sabe? Você tem o santinho que às vezes fica com raiva, que está enfrentando, não sei, o viciado, que quer, não sei, que também é criminoso, uma coisa bem preta e branca, sabe? Uma coisa bem luz e trevas, e que é mais ela é mais característica de Provérbios, e Provérbios é importante porque ele está tentando ajudar a gente a entender, a discernir certo e errado, luz de trevas. Mas os outros livros da Bíblia também são relevantes, a gente não pode esquecer deles. Eles dão eles trazem o gradiente, eles trazem a zona cinza para nossa análise. Então a gente precisa de filmes assim. Aí eu usei o filme Breakthrough como um exemplo mais ou menos assim, olha, é bom, é emocionante, é um filme legal, é emocionante, mas muito sem sem complexidade, digamos assim. Ele é, sabe, uma família orou com muita fé e, digamos assim, deu sorte, né? Foi abençoada com essa providência da cura dessa pessoa. Mas se esse é a grande parte do conteúdo que os cristãos fazem, pessoas que veem conteúdo cristão vão, não ter muito interesse, ou ter uma visão meio distorcida de qual é a mensagem bíblica. Eu penso em versos até mesmo de Provérbios que dizem, olha, até o homem mau, Deus planejou para o seu fim. Então Deus também planeja o destino do homem mau. Eclesiastes 7 vai dizer que quando os tempos são ruins, considere também que Deus fez esses tempos ruins.
E Jó 1 vai falar que assim como eu cheguei sem nada na minha vida, nu fui concebido, nu voltarei ao meu túmulo. O que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos criar conteúdos audiovisuais regados dessa riqueza da literatura sapiencial e não só um pietismo, uma coisa preto no branco assim. Aí eu trouxe aqui também a lembrança de que tem muitas pessoas sendo atraídas para longe da fé ou até mesmo se levando para longe da fé, né, tentando desconstruir a sua religião, ou mesmo que não estejam tentando, acabando desconstruindo a sua religião. Eu trouxe aqui alguns recursos para eles, para que essas pessoas pensem um pouco melhor sobre qual é a psicologia e a espiritualidade por trás da perda da fé. E isso é importante também para a gente escrever produtos, produzir produtos que estão nesse limiar entre a fé forte e a fé que está vacilando. E esse limiar entre a fé forte e a fé vacilante é um local muito rico para a produção, porque ele é atraente tanto àqueles que não são cristãos quanto àqueles que são cristãos. Pessoas não cristãs podem ter curiosidade, certa abertura, e pessoas que são cristãs podem ter, costumeiramente têm, dúvidas e vacilos e momentos de fraqueza. Então esse é um ponto de encontro. E fazer filmes e produtos midiáticos que trabalham esse ponto de encontro pode ser poderoso. Mostrei também um podcast que também ele é filmado, então ele está no YouTube, que é o Diário de um CEO. A pessoa, o host, né, desse podcast, ele era cristão, ele virou agnóstico e ele entrevistou um ateu a respeito de utopias da era da desinformação, virtudes, e eu achei uma conversa muito interessante para a gente falar, porque já que a gente está pensando em uma influência redentiva da presença cristã, como a gente está falando de um movimento artístico como o Solar Punk, que vai incorporar de maneira positiva as novas tecnologias, a gente precisa também ser sábio com relação às possibilidades negativas que podem advir das novas tecnologias, como a inteligência artificial. E para isso, para a gente pensar de maneira cristã sobre tecnologia, eu trouxe esse podcast. Acho que ele é mais uma conferência. Nesse caso aqui, é um áudio de uma conferência sobre inteligência artificial e pessoas envolvidas na tecnologia de tradução da Bíblia. Isso aqui ele é bem recente, tá? Eu acabei de colocar nesse slide, então é de 2025, aqui de março, fevereiro, março. Ele foi publicado em 18 de janeiro, mas eu coloquei ele agora. E é uma conversa que começa com uma declaração do Andy Crouch, que é um autor excelente cristão, sobre o que é que uma inteligência artificial redentiva deveria planejar. Quais são os objetivos que pessoas que mexem com a tecnologia de IA deveriam ter. Coloquei aqui esse link. E já uma palestra mais antiga eu também tinha colocado aqui, que são esses 6 livros recomendados pelo Derek Schumann, esse especialista aqui em ciências da computação. E eu coloquei também o link para o vídeo dessa palestra dele, muito importante, sobre como cultivar uma cosmovisão cristã
a respeito de inteligência artificial. Ele é professor de ciência da computação também do Calvin University. Eu não sei se ele também deu aula na Redeemer, eu acho que o irmão dele está na Redeemer. E ele escreveu um livro que é Uma Perspectiva Cristã sobre Inteligência Artificial. Como cristãos deveriam pensar sobre máquinas que pensam. E ele também coautoriou, ele foi um coautor com Steve van der Leest. Tudo nome holandês aqui, né? Muitos holandeses nessa área dos neocalvinistas reformados do Canadá. A introdução a esse livro também do Tony Rain, que costuma fazer os podcasts com John Piper, é muito legal também. Ele é bem informativo, ele é bem comedido nas palavras dele, então eu recomendo a introdução a esse livro. Talvez até gratuitamente você possa adquirir se você colocar na Amazon ou no Google Books. E o nome é Deus, Tecnologia e a Vida Cristã. Um guia para um cristão otimista a respeito da tecnologia moderna. Recomendo. Também esse vídeo a respeito de os caminhos para o transhumanismo, para que nos tornemos mais do que humanos por meio da tecnologia. Os caminhos desde o AlphaFold, que foi esse programa tentando prever, mapear e entender as estruturas proteicas que formam a vida, né? Que formam tantos materiais. E desde então a inteligência artificial trouxe grandes avanços para as áreas da ciência da saúde. Só que mais do que saúde, existe um movimento para se transformar o ser humano para além do que o ser humano é. Então, mais do que simplesmente ajudar pessoas que não conseguiam enxergar, não conseguiam se comunicar ou se movimentar a fazerem isso, existe um movimento de pessoas que querem mais. Eu quero me movimentar de maneira mais rápida, mais forte, quero conseguir ver em ultravioleta, quero, não sei, conseguir fazer o upload da minha consciência para um servidor na nuvem. Como a gente pode navegar esses desejos modernos, né? Aqui são só um apanhado de slides dessa apresentação do Schumann. Ele vai dar detalhes sobre as diferenças entre o tecnicismo, que é a tecnologia como solução de tudo, contrastar isso com o dadaísmo, que acredita que o universo é somente dados, com o pós-modernismo e o cristianismo. Vai falar também que a inteligência artificial ela é parte do potencial latente na criação, ela faz parte do mandato cultural de obter domínio sobre a Terra. E nós temos que lembrar que as máquinas não são feitas à imagem de Deus, mas os humanos sim, e que precisamos então de leis, limites e normas. E que se Deus está em si, se Jesus está reconciliando consigo todas as coisas, isso inclui a inteligência artificial. E esse slide aqui tem tudo a ver com o nosso curso e com o movimento Solarpunk, que é uma visão bíblica sobre o futuro, porque a história se move de um jardim para uma cidade-jardim. E a Nova Jerusalém tem como arquiteto o próprio Deus, como Hebreus 11 diz. Ele trouxe alguns exemplos de organizações e de empresas que lidam com regulamentação ética de inteligência artificial. Trouxe algumas notícias também. E sem falar no grande potencial para multiplicação da pornografia aqui, que já está em grande uso hoje com a inteligência artificial. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso também sem mencionar os deepfakes e as
e a crise na confiança a respeito da informação. Eu trouxe isso só para uma discussão. Eu falei, olha, vamos discutir aqui, será que a inteligência artificial mais ajuda ou mais atrapalha a gente a construir uma nova cidade-jardim? Uma cidade-jardim tecnológica. Na época que eu estava fazendo esses slides, eu gostei muito do InVideo. Hoje em dia ele está muito mais poderoso, é uma ferramenta de inteligência artificial que cria vídeos simplesmente com prompts. E eu quis trazer isso para os meus alunos porque grande parte deles, a grande maioria desses meus alunos nunca tinha usado inteligência artificial para produzir um vídeo. Eu achei isso, eu fiquei muito impressionado. Eu achei que, principalmente por serem de uma geração mais jovem que a minha, eles estariam muito mais bem versados nisso. Não estavam, nem na área de edição de imagem. Muitos deles nunca tinham usado, eles nem sabiam que existiam softwares agora que produziam vídeo sem a necessidade de você usar uma câmera. Então eu falei, olha gente, vamos conversar, né? Como que isso vai impactar a sua carreira? Porque vai, na verdade já está impactando a carreira deles. E muitos deles achavam, não, acho que não vai nunca vai ser um produto tão bom, sempre vai faltar aquele toque humano. E tudo bem, é uma opinião que talvez tenha seu mérito, mas ainda assim eu acho que é uma resposta meio reducionista. Ela não leva em conta quão rápidos os avanços têm sido. Eu também trouxe aqui exemplos de como a mídia fala de religião. E aí eu coloquei esses links. Nesse caso é o Centro Canadense para Alfabetização em Mídia. E eles têm esse artigo que mapeia desde a década de 90 como religiosos e religião é retratada na mídia. Isso é também, acho que, em um esforço de evitar, talvez, preconceito religioso, eles querem mapear isso e tal. Então, eu mostrei para meus alunos, olha, é importante a gente entender como que as agências reguladoras têm lidado com questões de diversidade e retrato de religião na mídia. E aqui tem todo um report, todo um relatório a respeito disso que eu recomendei que eles lessem porque é um report canadense. Uma proposta de solução depois da análise que esse órgão fez de como as religiões em geral são retratadas na mídia foi o seguinte: o Canadá é multicultural, mas a maior crítica contra o tratamento da religião no Canadá é a falta de diversidade. Falta de representação é um grande problema, assim como má representação. E a gente precisa reconhecer, eles estão dizendo, que o mosaico religioso do Canadá deveria ser retratado na mídia. Olha aí que interessante. A gente volta àquela discussão sobre... eu não trouxe aqui, está na minha aula de... ou está na minha aula de discipulado ou na minha aula de desenvolvimento urbano. Mas o David Koizis e o Jonathan Chaplin vão usar o conceito de pluralismo de princípio, em que existem pluralismos direcionais, basicamente religiosos, que devem ser combatidos, pluralismos estruturais e pluralismos culturais. Diferenças em indumentária, gastronomia e tudo mais. E pluralismo estrutural, diferenças em como uma língua é estruturada, como uma determinada democracia se organiza.
esses dois pluralismos, eles são benéficos, eles são redentivos, eles são bons, é o tipo de diversidade que Deus gosta que exista. Somente o pluralismo religioso, o pluralismo direcional, está fora dessa categoria, só que os países não têm essa noção de que existem diferentes tipos de pluralismo, na verdade de que existem pluralismos que vão gerar morte para suas nações e pluralismos que serão frutíferos. Então nós, Coesis, Chaplin, John Enazo, então esses neocaiperianos estão falando, tomem cuidado, gente, tomem cuidado. O James K. Smith também. Tomem cuidado para não começarem a afirmar o pluralismo direcional religioso. Vamos sim valorizar a diversidade, mas não nos enganemos, nem todo pluralismo é bom. Resultado, quem não sabe disso, como a CCDML do Canadá, acaba pedindo por um pluralismo direcional. E eu não sou contra, claro, que pessoas aprendam a respeito de outras religiões por meio da mídia. Eu acho que deveria sim ser retratado na mídia religiões não cristãs, para a gente saber que tipo de engano está cometendo as pessoas por aí. Ou as pessoas ao nosso redor, né? Porque são nossos familiares, são pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente ama, que são enganadas. A questão é como isso é retratado. Se isso é embelezado, se isso é romantizado, se isso é relativizado, como se fosse só uma entre várias religiões e tá tudo bem, e tudo é lindo, é um mosaico de religiões e tudo mais. Então esse seria o problema. Para ilustrar isso, eu trouxe o exemplo de alguns filmes. Eu coloquei a forma como o filme Coco retrata o Dia de los Muertos, que é de uma maneira romantizada, não há nenhuma evidência dentro do filme de que a prática do Dia de los Muertos religiosamente vai contra as recomendações bíblicas a respeito da comunicação com os mortos, do culto aos mortos, ou da veneração excessiva aos mortos. Ela não lida com o fato de ser verdade ou mentira, essa ideia de que os mortos ficam nesse limbo, enquanto eles não são esquecidos, eles existem, enfim, se relacionam e às vezes até interagem com o nosso mundo, sem nenhuma menção de um juízo, um dia do juízo, sem nenhuma menção das questões, sem nenhum juízo de valor sobre os espíritos, se eles são ou se eles estão sob influência de espíritos malignos ou espíritos alinhados a Yahvé. Então há problemas aqui. Foi isso, é claramente uma cena romantizada. É um filme excelente, muito legal, gostoso de ver. Problemas similares no Turning Red, que mostram um ritual da lua, e é um ritual que, até fisicamente falando, parece um ritual de possessão. Parece um tipo de pombagira, um tipo de canalização de um espírito. E, novamente, não existe nenhuma menção para as crianças que estão vendo, para os adultos que estão vendo, de como Deus vê esse tipo de ritual. Se isso é algo bom ou ruim, se isso é algo que deveria ou poderia ser copiado ou não, se isso é simplesmente uma diversidade que a gente deve respeitar ou não. Também trouxe aos meus alunos um vídeo que resume a história, na opinião do autor, a história de toda a vida na Terra e de a formação da matéria, inclusive. Então, a história do mundo inteiro, do universo inteiro. Em 20 minutos ele faz esse apanhado, é um vídeo muito bem feito, que não tem uma cosmovisão cristã, mas é uma ferramenta poderosa. Ele é um vídeo bem conhecido, bem famoso, muitas pessoas passaram a copiar o estilo do Bill Wurtz. Ele é um veterano aí de YouTube, inclusive cristãos
pegam emprestado do estilo dele para fazer vídeos. E eu coloquei esse vídeo de um cristão, de um reformado inclusive, que usou parte das técnicas do Bill Wurtz para fazer um vídeo sobre todas as religiões. Todas as religiões. Trouxe aqui esse filme brasileiro, Kardec, a respeito do fundador do kardecismo, na espírita. Um vídeo do Johnny Harris, que é aquele... Atualmente ele é um jornalista independente, e ele conta do passado dele como mormon. E o filme Encanto, que mostra uma casa bem assombrada. Não tem outra forma de dizer, eu acho. Uma casa bem assombrada. Ela não é mal assombrada, ela tem seus problemas, mas é uma casa que claramente é habitada por espíritos ou por ações sobrenaturais, que dá dons sobrenaturais, dons extraordinários aos habitantes daquela casa. Mas, de novo, não existe uma avaliação sobre o alinhamento espiritual dessa sobrenaturalidade com o Yahvé ou contra Yahvé. Deus, o cristianismo, a palavra, o Criador, eles não são nem mencionados, nem lembrados nesse filme, e o que deixa toda a questão muito ambígua. E são problemas similares que a gente vê com as Crônicas de Nárnia, nem tanto, porque eles são claramente uma imagem da história redentiva, mas certas obras de C.S. Lewis, que não as Crônicas de Nárnia, obras de Tolkien, obras da J.K. Rowling, que falam de encantos e de magia. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, mas essas obras têm esse problema de usarem termos no português e no inglês que a Bíblia usa de maneira negativa, usarem esses termos nos seus produtos de mídia de maneira neutra. E isso é confuso. E aí eu entrei também na parte do disinformation e dos problemas de como o YouTube está cheio de ciência ruim, de pseudociência. E pedi para os alunos começarem a engajar melhor em pensamento crítico por meio de uma filosofia hebraica, para começar, que é a mesma filosofia que Jesus empregou, e a filosofia ensinada na literatura sapiencial, e uma epistemologia desenvolver que os alunos passassem a beber mais de uma filosofia aliancista, uma filosofia com base no drama bíblico. Então a Esther Meek, que é essa doutora em filosofia, o Drew Johnson, que hoje ele é líder de um centro hebraico. Os dois eles estão alinhados nisso, eles querem ensinar as pessoas a pensarem de maneira crítica segundo a Bíblia, não só segundo os greco-romanos, não só segundo os iluministas. Então eu recomendei isso para os meus alunos. Eu perguntei o que pode substituir. Perguntei qual substituto o cientificismo, o niilismo, o hedonismo e o humanismo podem ter Nossa, eu traduzi totalmente errado. O que é que pode olhar nos olhos do niilismo, hedonismo e humanismo e falar: você não sabe o que você está fazendo? Será que uma filosofia bíblica pode ser robusta o suficiente para ser o arcabouço da mídia, para ser a base filosófica de uma mídia que lida com as maiores mazelas do ser humano de uma maneira honesta e de uma maneira não tola? Outra coisa, se a gente está falando de produtos de mídia cristão, como que a gente, por exemplo, vai retratar conversas a respeito do evolucionismo? Como que a gente avalia esse diálogo? Como que a gente engaja nessa conversa? E aí eu disse, olha, quando a gente fala de evolução, é importante a gente tratar disso de maneira
primeiro na filosofia da ciência. A Esther Meek vai falar também de filosofia da ciência, ela vai falar do Michael Polanyi, de como a ciência presume saber de coisas. Então, falando de filosofia da ciência, vamos falar do conceito de aleatoriedade, do conceito de acaso, do conceito de estocasticidade. Acaso e aleatoriedade. A minha pergunta é: os evolucionistas conseguem justificar a crença deles no acaso? Ou será que acaso já é um pressuposto filosófico? Eu, Paulo, não acredito em acaso. Eu até acredito na dificuldade humana, na limitude humana de entender causas e consequências. Ou de traduzir, destrinchar padrões. Mas isso não é acaso. Isso não é aleatoriedade ontológica. Isso é simplesmente a limitação cognitiva e observacional dos seres humanos. Acaso é um pressuposto filosófico. Outra coisa, a gente, enquanto cristãos, sabe começar uma conversa já afirmando que nós também acreditamos em certo tipo de evolução, que é o que chamam de microevolução. Por mais que a gente discorde na parte macroevolutiva, do descendente comum, do ancestral comum, da abiogênese, por meio da seleção natural, por mais que a gente não acredite que Adão e Eva vieram de um ser unicelular por meio de mortes sucessivas e de mutações sucessivas, a gente ainda acredita em variabilidade genética, a gente ainda acredita em uma boa gama aí de mudança ao longo do tempo, que é a evolução. Então eu trouxe até esse vídeo aqui de formas de evolução, microevolução, que são observáveis hoje. E não só em seres macroscópicos, mas principalmente em seres microscópicos, em bactérias. É muito fácil ver microevolução. Mas existe esse dogma do acaso. E há pessoas que acham que ele existe. Que o universo é só um emaranhado de coisas que randomicamente, que aleatoriamente, sem nenhuma intenção pessoal de um ser, vieram a acontecer. E que essas coisas, elas foram frutos de alguma outra coisa anterior que sempre existiu. Coisas que simplesmente sempre foram. Veja, coisas, não pessoas, não o Deus que sempre foi. Eu, pessoalmente, nunca conheci ninguém que pode justificar esse pressuposto filosófico, esse postulado, axioma, esse dogma, a não ser por preferência pessoal, fé pessoal. Então, a minha convicção também vem da convicção, minha convicção vem da confiança que eu tenho em certas autoridades. Eu, Paulo, uma pessoa que não acredita no acaso, a minha convicção vem da confiança que eu tenho em Yahvé e Yeshua, que são duas entidades, o Pai e o Filho, e eles têm o Espírito Santo entre eles, e são seres espirituais e um também humano espiritual. E eu estou convencido de que Yahvé e Yeshua sempre existiram, sempre foram, e que foi somente por meio da vontade deles que coisas e seres mudaram do estado de não existência para o estado da existência. Então, isso é uma forma de falar, de conversar a respeito disso. E recomendei recursos para as pessoas estudarem um pouco sobre como ler Gênesis e que expectativas eles devem ter a respeito de informações científicas ou não, de encontrar informações científicas ou não em Gênesis, nesses dois livros, Genesis Unbound, mas principalmente nesse livro aqui, que é relativamente recente, do Jack Collins, também chamado C. John Collins. Recomendei esse vídeo pequeno aqui do Piper, curtinho, um vídeo do Keller, na verdade um artigo do Keller sobre diferentes visões que cristãos têm a respeito de evolução. Oi!